Olá pessoal, tudo bem? Ricardo Kinderman aqui, trazendo mais duas aulas para você. Nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo a aula 6 e 7 juntas, porque uma é complemento da outra. As demais aulas estão aí no canal, basta olhar aí na playlist, tá? Vou estar colocando, vai aparecer o izinho aí para vocês. Mas se vocês não estiverem achando, pode procurar aí no canal que tem uma playlist com todas as aulas, tudo bem? Então, vamos lá. Está aqui na aula 6. Então, vamos lá. Na aula anterior a gente fez alguns exercícios, né, utilizando as APIs da ViaCep. E aqui eu vou estar explicando um pouquinho mais para vocês, tá? Então, conforme eu falei, né, a gente fez alguns exercícios. E aí nós utilizamos duas APIs diferentes, tá? Eu destaquei aqui duas APIs diferentes. Que é essa daqui que você passa o CEP. E essa daqui que você passa vários parâmetros, né? Como por exemplo o F, né, unidade federal, a cidade e o nome da rua. E por qual motivo que elas são diferentes? Né? Eu quero que vocês olhem essas APIs, dê uma pausa no vídeo e responde, né? Escreve aqui no comentário, né? Por que elas são diferentes? Vamos lá? Já escreveu? Então tá, vamos continuar aqui. Basicamente, nós temos os mesmos dados, que é o endereço, né, quando você faz a busca, quando você coloca o CEP ou quando você coloca os outros dados, ele retorna o CEP. O CEP não, desculpa, ele retorna os dados, incluindo o CEP, tá? Mas a maneira de você fazer a busca, ela é diferente, né? Então, na primeira API, o parâmetro que a gente utiliza é o CEP. Então, se você chama essa API e você passa o CEP da sua casa, do seu serviço, enfim, ele vai trazer os dados de endereço. Mas aqui nós estamos passando o CEP. Já nessa outra API, nós temos outros parâmetros, que são o F, cidade e o nome da rua. Então, são 3 parâmetros. Então, mesmo que as APIs façam a mesma coisa, elas são diferentes, porque você precisa passar parâmetros diferentes, né, deixa eu ver aqui, vamos voltar aqui. Então, você precisa passar os parâmetros diferentes, né? A estrutura dela é diferente, ou seja, que ela recebe 1, que ela recebe 3 parâmetros, e por aí vai, tá? Então, elas são diferentes. Uma coisa bem importante, não existe uma receita de bolo para APIs. Cada API é única no mundo, pois uma API ela é criada para uma função específica. Por isso é importante ter uma boa documentação, justamente para que justamente para que a maneira de utilizar a API seja clara, né? Se a documentação ela não estiver clara, vamos ter que infernizar a vida do desenvolvedor, né? E aí sinto muito. Então, o que isso quer dizer? Que assim, quando você cria uma API, basicamente no mundo do software, quando a gente cria um software, ele é para quê? Para atender uma demanda. Então, olha, eu preciso criar um software para fazer a folha de ponto, né? Um software de RH. Olha, eu preciso criar um software para fazer o controle de estoque. Eu preciso criar um software para gerenciar os meus jogos de videogame, né? Enfim, então você tem uma necessidade, e aí você cria um software para sanar aquela necessidade. É a mesma coisa das APIs. Então, para que eu tenho a API da ViaCep? Para me trazer os endereços. Como? Passando o CEP, passando a minha unidade federal, né? Cidade, enfim, coisa que a gente já viu. Então, assim, cada API ela é feita para atender uma demanda específica. Então, por exemplo, a gente tem eu vou falar aqui, comparar dois sistemas de e-commerce, né? Por exemplo, a Vtex e a Magento. Então, são sistemas diferentes que atendem essa parte de e-commerce. Mas a API, então tudo bem, a gente tem um nicho, que é o e-commerce. Controle de estoque, cadastro de produto, né? Essas questões assim. Então são sistemas que fazem a mesma coisa, entre aspas. Mas a API da Magento, ela não é igual a da Vtex e vice-versa. Elas são totalmente diferentes. O jeito de você chamar a API, o jeito que elas foram construídas, a Magento principalmente, porque tem milhões de maneiras de você construir a API da Magento. Então cada API é única. Você não tem uma receitinha de bolo ali de como você chamar a API de forma genérica. A gente tem, né, justamente por isso que eu estou preparando as aulas para vocês, que assim, a gente sabe o básico, mas o jeito de você chamar a API
cada API vai ser única. Então, por exemplo, quando eu falo em documentação, a gente está falando, por exemplo, do site da ViaCep, né, que ali no site da ViaCep ele explica exatamente como você faz para chamar as APIs. Né? Então, você tem que ter uma documentação que fale. Por quê? Na hora que você está chamando a API da VTEX, eu tenho que saber, olha, o que eu passo na autenticação? Como que eu faço para chamar para saber o status de um pedido? Então tem que estar tudo ali na documentação, porque se eu estou acostumado a trabalhar com outro sistema de e-commerce, eu não vou saber trabalhar com a API da VTEX e vice-versa. Então é super importante você ter uma documentação e você entender que cada API ela é única, tá? Então, batendo aqui na mesma tecla de novo, não existe uma receita de bolo, você precisa das documentações das APIs, tá? Não tem outra maneira de trabalhar com APIs. E isso quem pode disponibilizar para você é o desenvolvedor, ou então se for uma empresa muito grande, né, por exemplo um Salesforce, uma VTEX, geralmente vai estar ali no site deles, tá? Quando você dá uma pesquisada no Google, o YouTube também ajuda pra caramba nessa parte. E se você tá com dúvida até aqui, comenta aqui embaixo para eu poder te ajudar. E aí, já emendando aqui a aula 7 também, a gente vai falar sobre parâmetros, tá? Eu já comentei dessa palavra anteriormente, agora a gente vai aprofundar mais nessa parte. Então, a questão dos parâmetros nada mais são que os dados que nós precisamos passar nas APIs. Então, isso é parâmetro. Qual é o dado que eu preciso passar na API? É o parâmetro. Né? Isso vai ser um parâmetro de forma genérica. Então, por exemplo, nessa primeira API, qual que é o parâmetro dela? É o CEP. Por quê? Porque é o dado que eu preciso passar. Nessa outra API, quais são os parâmetros que eu preciso passar? Então, aqui eu preciso passar 3 parâmetros, que é a unidade federal, né, o estado, a cidade e a rua. Então, esses 3 dados aqui, eles são os 3 parâmetros que eu preciso passar na API, né? Então, se eu tenho essa outra API aqui, então eu tenho esse campo aqui, CCVarPass, igual a um número, né? Então, isso daqui é um parâmetro que eu estou passando, tá? Então, o parâmetro é basicamente isso. Quais são os dados que eu preciso passar na API? Quais são os dados que mudam, né? Então, são os parâmetros. Beleza? Então, de forma resumida, é isso o parâmetro. E como pode ser visto no slide anterior, né? APIs que passam parâmetros no meio do endpoint e as APIs que passam parâmetro depois do endpoint, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, então aqui eu tô passando um parâmetro no meio do endpoint. Se você não entendeu o que é endpoint, a gente vai chegar lá, tá? Mas assim, resumindo, eu preciso passar o CEP no meio da URL, tá? Aqui eu tô passando os dados no meio da URL e aqui eu tô passando o dado no final da URL. Calma que eu vou explicar, né, se você não entendeu ainda, por que isso daqui eu tô falando que é o final da URL, tá? Mas saibam que tem essas diferenças, tá? De você passar o parâmetro no meio ou no final da URL, do endpoint, tá? Então, complementando aqui, o que eu tinha acabado de explicar. Então, passei os parâmetros no meio, né, do endpoint. Aqui eu também estou passando os dados no meio do endpoint. E aqui eu estou passando o parâmetro no final do endpoint, tá? Então, basicamente é isso os parâmetros. E aqui as diferenças, né, de onde passar os parâmetros. E aqui, né, só uma observação que, pela minha experiência assim, com APIs, o mais comum é passar realmente no final da URL, tá? Eu dificilmente peguei APIs que passam os parâmetros no meio da URL, mas acontece, tá? E aqui, como que eu sei que é o final do endpoint? Tá? Porque há uma interrogação, vendo? Então, quando a gente coloca uma interrogação, significa que essa parte aqui, ela vai ser fixa, entre aspas, tá? A gente vai explorar mais pra frente a questão dos endpoints, tá? Mas quando tem a interrogação, significa que ela terminou aqui a URL e a partir daqui são os parâmetros que nós passamos, tá? Então, quando há a interrogação, sabemos que a partir da interrogação iniciamos a passagem de parâmetro. Então, colocou a interrogação, dali para frente são os parâmetros que nós precisamos passar na API, tá? Pegando ali, para que eu preciso passar um parâmetro? A gente estava passando um parâmetro ali no site da ViaCep para buscar um endereço.
Pegando o exemplo da Vtex, da Magento, eu vou passar o parâmetro que é o número do pedido, para eu saber o status do pedido, se ele já está em transporte, se ele já foi pago, enfim, depende muito para que você está utilizando aquela API, tá? E outro, vamos dizer assim, aliado, né, da interrogação é o e-comercial. Por que o e-comercial? Então, existem APIs que podem ser passados vários parâmetros no endpoint, ou seja, na URL, tá? Com isso, teremos a interrogação e teremos também o e-comercial. O e-comercial simboliza que será passado outro parâmetro. Então, aqui, a gente tem aqui um endpoint, né, uma URL. Então, a gente tem aqui o e-comercial. Então, por exemplo, aqui, a partir da interrogação, desculpa, eu falei comercial, a partir da interrogação, a gente começa a passar de parâmetro, mas esse cara aqui, ele é um parâmetro. Quando eu coloco o e-comercial, eu estou falando que aqui é outro parâmetro. Se eu tivesse que passar outro parâmetro, né, um terceiro parâmetro, eu colocaria e-comercial novamente e colocaria outro parâmetro, e assim por diante, tá? Para saber quais parâmetros a API aceita, é necessário que leia a documentação, tá? De novo, batendo na questão de documentação. Como que eu sei o que eu tenho que passar aqui? E o que quer dizer esse campo? Você precisa da documentação justamente para você poder saber como utilizar aquelas APIs, tá? E aí, basicamente é isso. Foi a aula 6 e foi a aula 7, onde eu expliquei ali um pouquinho mais sobre APIs. E aqui eu expliquei sobre os parâmetros. Na próxima aula a gente vai ver sobre endpoints. Tá bom? Obrigado aí por ter assistido, fiquem com Deus, até mais.